Olá, pessoal, bom dia. Hoje é dia 19 de junho, né, de 2024. Estamos aí iniciando a defesa de Paulo Estevão, Nobre Galins. O TCC aqui, análise de viabilidade da substituição do combustível utilizado em uma frota de veículos de uma distribuidora de energia. Eu sou o professor Júlio Rezende, orientador. E então esse é um TCC aqui junto ao curso de Engenharia da Produção, né? E ele está realizando a defesa hoje aí. Temos como participantes e avaliadores a professora Mariana Almeida, do curso de Engenharia da Produção, e como membro externo, a professora Marlita Arconi, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, obrigado por aceitar o convite. E, Paulo, fica à vontade aí para iniciar a sua apresentação. Vou ficar com a câmera fechada aqui e no final a gente vai estar concluindo a gravação. Boa sorte na sua apresentação. Perfeito, professor, obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a disponibilidade da banca, mesmo com o convite aí um pouco em cima da hora, né? Obrigado por vocês fazerem presente aqui, fazendo esse esforço para poder estar nesse momento hoje. Então, dando início à apresentação, como o professor falou, o trabalho trata de uma análise de viabilidade, né, da substituição do combustível utilizado em uma frota de veículos de uma distribuidora de energia. O autor sou eu, Paulo Nóbrega, e o professor orientador é o professor Júlio Rezende. Quanto à divisão da apresentação, ela está similar a como está o trabalho escrito. Então, nós temos a introdução, o referencial teórico, a metodologia, os resultados e as considerações finais. Contextualizando um pouco, né, em qual contexto está inserido o trabalho, primeiro falando sobre a empresa em que o trabalho foi aplicado, em que o trabalho foi executado, é uma empresa do setor elétrico, é uma empresa que está dentro de um grupo que é responsável tanto por geração, transmissão quanto distribuição de energia, mas para esse trabalho em específico, vamos nos ater ao negócio de distribuição de energia, né, que seria ali a fase final do processo, que é a organização, o negócio responsável por, de fato, levar energia até as nossas residências, comércios, indústrias, etc. Então, dentro desse contexto, né, dentro de um contexto social geral, nós temos uma urgência em alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, cada vez mais, né, a população percebe o impacto causado pela questão ambiental, né, por não cuidar dessa questão ambiental, e vem cobrando também cada vez mais isso das empresas, né? Então, essa necessidade da população se transforma em não consumo, há algumas empresas que não adotam essas medidas, e o que faz com que essas empresas, né, sejam afetadas financeiramente. Então, passa a ser um fator a mais, né, como se a população forçasse a empresa, de certa forma, a aderir medidas mais sustentáveis, porque isso está afetando financeiramente ela também. Outro ponto é o transporte como um dos principais responsáveis por esse desequilíbrio ambiental que eu citei, né? Então, junto ali à indústria, é um dos principais responsáveis por emissão de poluentes e por prejudicar o meio ambiente, especialmente combustíveis fósseis, né? E outro ponto também para contextualizar esse trabalho é o setor elétrico mais competitivo. Então, de uns anos para cá, o que vem acontecendo no setor elétrico é uma abertura de mercado. Então, daqui a uns anos, a gente vai perceber que não vai existir mais aquela lógica de mercado em que, se eu estou no estado X, eu tenho que ser cliente da distribuidora, da concessionária de energia Y. Essa realidade ela já não existe para médias e grandes empresas, né, indústrias, ela já tem essa possibilidade de escolha ou de comprar diretamente na empresa que gera a energia, e isso gradativamente, né, por meio de leis que estão sendo implementadas, isso vai chegar até o consumidor residencial, né, que seria o nosso caso aqui. Então, essa competitividade maior, né, essa abertura de mercado, está fazendo com que as empresas do setor elétrico busquem mais eficiência, eficiência operacional e financeira, desde que essa eficiência financeira não afete a eficiência operacional, né? Ou seja, não afete a qualidade do serviço prestado. E aí a gente chega à questão problema desse trabalho, também linkado a esses tópicos de contextualização, né? Que é descobrir se é vantajoso substituir o uso do diesel e do etanol por gás natural em uma frota de veículos de uma distribuidora de energia, considerando aspectos financeiros, técnicos e ambientais. O objetivo geral, respondendo, né, essa questão problema, contemplando essa questão problema, é definir se é vantajoso, considerando aspectos econômicos, técnicos e ambientais, substituir o uso de etanol e diesel por gás natural em uma frota de veículos pertencentes a uma distribuidora de energia. E aí, para compor, para atender a esse objetivo geral, nós temos três objetivos específicos,
que são realizar a análise financeira da substituição do diesel e do etanol pelo GNV na frota de veículos, analisar a viabilidade técnica dessa mesma substituição, né, na frota de veículos e avaliar os impactos ambientais resultantes da substituição do etanol e do diesel por gás natural, destacando os benefícios para a sociedade dessa substituição. Quanto à justificativa do trabalho, né? A justificativa do trabalho se dá em 4 aspectos, em 4 ambientes. O primeiro é o ambiente acadêmico. Então, esse trabalho ele auxilia, né, a expandir o conhecimento acadêmico a respeito de análise de viabilidade e também do uso do GNV como combustível alternativo, né? Para a sociedade, a partir da possível implementação desse trabalho na empresa, isso contribui, né, para a sociedade, para a qualidade de vida, devido ao fator ambiental desse trabalho, aos benefícios ambientais que vão ser mostrados a seguir. Para a empresa em específico, desde que o trabalho apresente resultados positivos, a adoção dessa estratégia pode gerar uma economia significativa para a empresa, né, financeiramente. E para o autor, para mim pessoalmente, é transformar o conhecimento teórico em uma situação prática aplicável, contribuindo para o desenvolvimento da empresa, o que pode gerar também reconhecimento profissional. Falando um pouco sobre o referencial teórico, né, em que esse trabalho está embasado em basicamente 4 tópicos. O primeiro é a respeito da sustentabilidade no setor de transportes. Então, como eu citei, né, o impacto ambiental que esse setor causa na sociedade, novas tecnologias que vêm surgindo, que já vêm sendo utilizadas para combater esse impacto ambiental e o uso de possíveis combustíveis alternativos também como medida mitigativa desse problema. Quanto a emissões de poluentes, que seria o segundo tópico, vem descrito quais são esses componentes poluidores no referencial teórico e tanto a importância como fazer o controle de emissões desses poluentes. O terceiro tópico são os combustíveis alternativos, então cita, né, traz nesse referencial teórico combustíveis menos poluidores e as vantagens de cada combustível. Então, o biodiesel, o próprio etanol, né, que quando comparado aos combustíveis fósseis, ele é menos prejudicial, e principalmente o GNV, né, que é o objeto substituto desse trabalho. E também a análise de viabilidade financeira, então toda a importância e o objetivo da análise financeira e principalmente os indicadores financeiros, né? Vão ser utilizados mais à frente no trabalho para responder a nossa questão problema. Quanto à metodologia, na classificação de pesquisa, quanto à natureza, podemos definir esse trabalho como aplicada, de natureza aplicada, pois ela trata, né, e resolve uma situação real, que é o problema da empresa mencionada. E quanto ao objetivo, ela é exploratória e descritiva. Exploratória porque ela investiga alguns aspectos ainda não muito bem abordados pela comunidade acadêmica e científica, e descritiva, como um exemplo do exploratório, seria a questão da análise técnica do uso de GNV, que tem poucos artigos e poucos conteúdos no meio acadêmico em relação a isso, e descritiva porque ela também aborda outros temas e outros assuntos já mais bem descritos e bem abordados pela comunidade e que vai ser detalhado ao longo do trabalho, como a própria análise financeira e os benefícios ambientais do uso do GNV. A abordagem ela é combinada ou quali-quantitativa, né? Então ela tem aspectos tanto quantitativos quanto qualitativos. Quantitativos relacionados à base de dados, a todos os dados que foram utilizados para fazer os cálculos e chegar aos indicadores, e qualitativo, principalmente ali na questão ambiental, em parte da questão da análise técnica também, onde foi utilizado ali todo o referencial teórico para embasar a decisão e as definições desse trabalho. E quanto ao método, ele pode ser considerado um estudo de caso, porque trata de um caso específico e busca se aprofundar e detalhar esse caso específico. E aí, a partir desse aprofundamento e desse detalhamento, que vai ser possível responder a questão problema do trabalho. Quanto aos procedimentos de coleta e análise, né, que é a forma como esse trabalho, qual foi a metodologia aplicada para realizar o trabalho de fato. O primeiro passo foi a coleta de dados. Então, contextualizando mais um pouco aqui para vocês, né? A empresa tem um fornecedor parceiro e esse fornecedor parceiro ele é responsável por fazer a gestão da frota de veículos da empresa. Então, ele tem uma plataforma, um software, né? Um site, em que todas as transações, por exemplo, de abastecimento, de manutenção desses veículos, ficam cadastrados lá. E, obviamente, né, como a maioria dos
dos softwares disponíveis no mercado, ele permite a exportação de relatórios. Então, foi dessa forma que foi feita a análise de dados, acessando ao site desse fornecedor parceiro, exportando relatórios que vêm em formato XLS, né, formato de planilha do Microsoft Excel. Além da exportação, foi necessário também tratar esses dados. E aí, por que tratar esses dados? Dando um exemplo aqui para vocês, quando a gente fala, por exemplo, do relatório de abastecimento, como é que funciona? Os operadores, né, os funcionários, colaboradores que trabalham na parte operacional da empresa, eles têm um cartão, e aí a cada abastecimento ele passa aquele cartão de frota e é necessário ele informar a quilometragem atual do veículo. A partir dessa informação, o software consegue calcular qual foi a distância percorrida relacionada àquele abastecimento, pegando o odômetro antigo do abastecimento anterior e o odômetro atual. Porém, essa informação ela é inserida de forma manual e faz com que possam acontecer erros. Então, foi necessário tratar alguns dados muito discrepantes, né, para tornar essa análise mais assertiva. Quanto ao cálculo dos resultados, né, na mesma planilha do Microsoft Excel, foi possível utilizar o conhecimento de indicadores financeiros e outros cálculos um pouco mais simples para chegar a esses resultados e embasar as discussões e conclusões, que é o último tópico. Então, a partir desses cálculos, né, e desses indicadores, foi possível discutir e concluir a respeito do fato de ser vantajoso ou não fazer essa substituição do combustível utilizado na frota. Passando para os resultados em si, o primeiro tópico dos resultados é a análise financeira, né, que eu dividi aqui para facilitar em etanol e diesel. Então, na parte do etanol, são os veículos atualmente movidos a etanol, né, que passariam a ser movidos a GNV. Então, tem alguns dados base, né? Por cima, nós podemos perceber já uma diferença significativa no preço do metro cúbico do GNV comparado ao preço do litro do etanol e principalmente no consumo médio. Então, apesar do GNV, além do GNV, ter um preço menor do metro cúbico, com esse metro cúbico é possível andar mais do que comparado ao etanol. E aí a gente chega ao custo do reais por quilômetro, né? Que aí seria um indicador base toda essa análise financeira. Então, o etanol nós temos ali cerca de 86 centavos, enquanto o GNV custa apenas 36 centavos. Então, o custo para se rodar com GNV é cerca de 42% do custo com o etanol. E vai ser por isso que a gente vai chegar em alguns resultados significativos financeiros. E aí, além disso, também alguns custos a mais que temos com GNV, né, que são custos relativamente baixos, custos regulatórios, né, tanto a inspeção anual quanto o valor anual de regularização. E aí, vindo para os resultados absolutos dessa análise, com o uso do GNV, a gente chegaria a uma economia anual de 1,5 milhão, especificamente com abastecimento. Então, passaria de mais de 2,6 milhões com etanol para cerca de 1,1 milhão com o GNV. E tem alguns custos, como eu citei, né, tem os custos regulatórios, como um pequeno aumento no custo de manutenção, que também fazem parte dessa análise. Então, só para explicar um pouco melhor, esse custo de manutenção diz respeito a algumas pequenas peças que estão presentes no veículo, que têm um desgaste um pouco maior com o GNV, mas em geral peças de baixo custo, tanto que por isso não afetam de forma tão considerável na análise. Então tem ali um custo de cerca de R$ 58.000 a mais com manutenção, com a utilização do GNV, e em relação aos custos regulatórios, cerca de 114 mil. E aí esse balanço financeiro anual, né, que seria um resumo da operação anual financeira, daria uma economia estimada com o GNV de mais de R$ 1.300.000, comparado ao etanol. E trazendo outros pontos, né, que agora seriam mais pontos relacionados ao investimento em si, a análise financeira como um todo, de todo o pacote, temos o custo de implantação do GNV, no caso dos veículos atualmente movidos a etanol, gira em torno de 900 mil. E aí tem outro ponto também, que é a desvalorização de revenda dos veículos, que é necessário ser incluída também nessa análise. Então, devido muito principalmente a preconceitos que o mercado tem, né, de o carro a GNV ser muito utilizado, ou de danificar alguns pontos críticos do funcionamento do veículo, que não é verdade, mas na prática ocorre uma certa desvalorização na revenda. E aí essa desvalorização, na hora de revender toda essa frota, né, que foi substituída por GNV, teria um impacto de 462 mil. E aí chegamos ao ROI, o ROI de toda essa análise, né? Então todo o lucro obtido ali dividido pelo investimento inicial
E aí chegamos a um ROI de 456%, que é um ROI bem considerável, né, um retorno de investimento bem considerável para essa análise de 4 anos. E aí por que 4 anos? 4 anos porque, segundo normas da empresa, os veículos dessa categoria, que são atualmente movidos a etanol, eles precisam ser substituídos a cada 4 anos. Então foi necessário utilizar todo esse período de 4 anos para que a gente pudesse considerar tanto o custo de implantação de GNV, que teria que ser refeito, quanto a desvalorização dos veículos, né, que essa vai acontecer no momento de venda após esses 4 anos. E aí, então, temos esse ROI de 456% e um payback muito bom aí também, né, de menos de 8 meses. Então, em menos de 8 meses, a empresa, no caso do etanol, conseguiria recuperar o investimento feito. Para o diesel, funciona de forma muito similar ao etanol, né? Então, temos os dados base, podemos perceber aí que o diesel tem um valor um pouco maior, mas também tem um rendimento maior do que o etanol, e os outros custos são similares, né? Fazendo a proporção do reais por quilômetro rodado, o custo com o GNV em relação ao diesel é de cerca de 66%. Um pouco pior do que quando comparado o GNV ao etanol, mas ainda é bastante positivo. E aí, da mesma forma, né, teríamos uma economia anual com a substituição do diesel de quase 1.300.000, um aumento no custo de manutenção de R$ 84.000 em média. Aqui ele é até um pouco superior à relação do etanol, devido a esses componentes no veículo a diesel, né, nos veículos atualmente movidos a diesel, que são ali picapes média, em sua grande maioria, ser um pouco maior. E os custos regulatórios também do GNV, que ficam um pouco menor devido à quantidade de veículos. Nos veículos atualmente movidos a etanol, eram 171 veículos, e os veículos movidos a diesel são 114 veículos. E aí chegamos ao balanço financeiro anual de um pouco mais de 1,1 milhão de reais, e aos custos de investimento como um todo, né, similar ao do etanol, então cerca de 600 mil para a implantação, desvalorização de revenda de 900 mil, podemos notar que é maior do que quando comparado ao etanol, devido aos veículos movidos a diesel terem um valor mais alto de revenda. O ROI, né, o ROI de 502%, então até um pouco maior o etanol, muito devido ao custo de implantação ser menor. Por quê? Por causa da quantidade de veículos, né, que são apenas 114 veículos. E o payback aí também muito bom, até melhor do que a comparação do etanol, de pouco mais de 6 meses. Então, em pouco mais de 6 meses, a empresa poderia retomar esse investimento feito com relação à substituição do GNV, do diesel pelo GNV. Quanto à análise técnica, o primeiro ponto a ser considerado é a autonomia. Então, aqui é onde aparecem as desvantagens do GNV. Uma autonomia menor, né, de 184 quilômetros, comparada a 375 do etanol, e de 158 quilômetros comparado a 684 quilômetros do diesel. Mas é importante inferir que, apesar de ser pouco comparado ao outro combustível, ela é suficiente para as necessidades operacionais da empresa. Então, 184, 158 quilômetros são quantidades significativas e mais que suficientes para o veículo fazer um novo abastecimento a GNV. Além do fato de que essa adaptação, na verdade, ela torna o veículo bicombustível. Então, caso acabe o cilindro GNV, ele pode voltar a usar o combustível original. Em relação ao espaço ocupado, para os veículos atualmente movidos a etanol, né, que seriam picapes leves e veículos leves, utilizaria o cilindro de 15 metros, e para os veículos movidos a diesel, em sua grande maioria picapes médias, o cilindro de 17 metros cúbicos. E aí tem uma perca de espaço ali, na mala ou na carroceria desses veículos, mas dentro do contexto da empresa e da necessidade operacional desses veículos, ele não impacta tanto, porque a grande maioria das ferramentas e dos equipamentos utilizados, eles ocupam pouco volume. Então, não teria impacto operacional em relação ao espaço ocupado. E, por último, os benefícios ambientais dessa substituição, né? Então, foi feito todo embasado no referencial teórico e nos conhecimentos que se tem a respeito do uso do GNV e desses outros combustíveis, sejam fósseis ou não. A gente teria uma redução significativa da emissão de poluentes, então tanto gases de efeito estufa como outros poluentes atmosféricos, né? Então aí o dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarbonetos, diversos óxidos de nitrogênios e também material particulado, e a diminuição do impacto também no ciclo de vida. Então, além do impacto gerado no momento do consumo, né, no momento que se queima aquele combustível, é também necessário analisar o impacto de todo o ciclo de vida. Então, o GNV ele é vantajoso, tanto comparado ao diesel quanto do etanol. O diesel, aí, como combustível fóssil, né, tem um ciclo de vida bastante prejudicial,
e até o etanol também por terem aspectos ali de produção extensivos, né, processos agrícolas extensivos que são prejudiciais ao meio ambiente. E aí, por último, os benefícios à saúde pública também. Então, esses menores níveis de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, material particulado, vão levar a uma menor incidência de doenças cardiorrespiratórias. E isso, além de, claro, ter um impacto direto ali na qualidade de vida da população, ele também, de forma indireta, gera menos custos para a saúde pública, né? O que melhora a qualidade de vida da população como um todo, até em outros aspectos que não o aspecto da saúde. E aí, em relação às considerações finais, o primeiro objetivo, né, que foi realizar a análise financeira dessa substituição na frota, ele foi atendida, né, com exibição para ambos combustíveis de economia operacional, dos custos adicionais com a utilização do GNV e dos indicadores financeiros, né, o ROI e o payback, que estão descritos no tópico 4.1. O segundo objetivo, que diz respeito da análise técnica, né, dessa mesma substituição, foi atendido com essa discussão que eu citei há pouco, da necessidade operacional dos veículos não atrapalhar, né, não ser tão relevante para essa perca tanto de autonomia quanto de espaço. E o terceiro objetivo, que foi avaliar os impactos ambientais, né, e os benefícios para a sociedade dessa substituição, foi atendido também com esses 3 pontos que eu citei agora há pouco. O objetivo geral, né, como eu falei no início da apresentação, os 3 objetivos específicos, eles compõem o objetivo geral, que era fazer a análise técnica, a análise financeira e a análise, né, e o impacto ambiental dessa substituição. Então, com o atingimento desses 3 objetivos específicos, conclui-se que a gente atende também o objetivo geral, que era definir se é vantajoso, considerando aspectos econômicos, técnicos e ambientais, realizar essa substituição citada. E aí, em relação à questão problema, que foi se é vantajoso substituir o uso do diesel e etanol pelo gás natural nessa frota de veículos da distribuidora, considerando esses 3 mesmos aspectos, a gente pode afirmar que, ao menos para a empresa-alvo desse trabalho, é vantajoso realizar essa substituição sim, devido às suas vantagens financeiras e ambientais e apesar da sua desvantagem técnica. Para outras empresas, vai ser necessário analisar se essa desvantagem técnica ela é impactante ou não para as necessidades operacionais da empresa, mas pode-se supor que para a grande maioria das distribuidoras de energia, que possuem necessidades muito parecidas, é provável que essa substituição também faça sentido e também seja vantajosa. Aí trouxe aqui também as referências utilizadas para a execução do trabalho. E foi isso, pessoal. Muito obrigado a atenção de todos. Fico à disposição aí para possíveis comentários e questionamentos.